Gente, bom dia então a todos. Hoje está um dia gostoso para ficar em casa, né? Quem está em casa, por favor, não vai dormir, tá bom? Não deixou eu ficar em casa. Vamos acordar. A gente vai começar fazendo a correção da tarefa, tá bom? Faltou bastante gente ainda me entregar a tarefa. Dos que estão aqui presentes, acho que todos me entregaram, né? Se bem que tá faltando bastante gente aqui, né? E depois, gente, a nossa segunda parte aí da aula, que é a distribuição dos principais recursos naturais, já é a matéria da prova de vocês, tá? Da avaliação bimestral de vocês, que vai acontecer sem ser na semana que vem, na outra, tá? Então, a gente tem essa semana, hoje, a aula de hoje, mais a aula que vem para estudar a matéria da avaliação bimestral, certo? Então, 2 semanas. 2 semanas, tá bom? Vai rápido. Vou começar, então, fazendo a correção das tarefas. Se não me engano, eu tinha parado na atividade número 8 do CA, não é isso? Alguém pode confirmar, por gentileza? Sim? Então, eu tinha parado na atividade 8. Vou continuar com ela, tá? Quem me enviou tarefa, muito bem. Quem não enviou, sinto muito, tá? Vai ficar sem a nota. Ai, meu Deus do céu, tá num embaço só esse negócio aqui hoje, hein? A hora que vocês estiverem já com o material a postos, a gente já começa. Vou esperar vocês. Pessoal de casa, cadê vocês aí na tela? Porque tá todo mundo com o negócio desligado aí. Todo mundo com a câmera desligada. Vamos lá, gente, abrindo as câmeras. Tá, Miguel. Vamos lá, gente. Júlia, bom dia de novo. Abrindo as câmeras, pessoal. A gente já está no meio do ano e ainda com essa mesma ladainha, né? Tem que abrir câmera, gente. Vamos lá. Bom, lá então, na página 7. Na página 7, exercício número 8. Tá? A gente parou ali. Podemos? Então, ele fala o seguinte, a hidrografia, né, de uma certa região está diretamente relacionada às características de seu relevo. Leia o texto a seguir e confira os mapas de relevo e hidrografia da África na página 9 do seu livro para responder e consulte também o Atlas para aprimorar sua resposta, tá? Aí ele fala o seguinte, Nilo e Congo, 2 dos maiores rios africanos, têm suas nascentes próximas. Contudo, cada um desses rios segue para uma direção, recebendo afluentes e finalmente alcançando o mar. O que ele quis dizer? Que os dois maiores rios da África, né, o Nilo e o Congo, eles têm o mesmo ponto dispersor de água. Eles começam bem próximos um do outro. Só que daí no decorrer, né, do caminho deles, que é bem longo, cada um vai tomando um curso diferente, tá? Mas os dois desagam no mar. Aí ele fala assim, em que tipo de relevo nascem os rios Nilo e Congo? Como é denominada essa unidade ou compartimento do relevo africano? Áreas de planalto, né? Como que a gente sabe que é áreas de planalto? Lembra que eu falei que a área mais alta do relevo, aonde a chuva toca primeiro o solo, né? É chamada de centro dispersor de água ou divisores de bacia, tá? É esse o nome que recebe a parte do relevo que é mais alta, onde começa a nascente de muitos rios. Inclusive, aqui no continente americano,
o rio Amazonas, né? Que nasce na onde? Lá na cordilheira, tá? Lá, então, é o centro dispersor de água desse rio, ok? Então, aí, respondendo a primeira pergunta que ele fala, como é denominada, né, essa unidade do relevo? Essa unidade é denominada planalto, tá? Planalto. Aí tem uma segunda parte da mesma pergunta aí, da letra A. Ou compartimento do relevo, né? Não, ele fala assim, que tipo de relevo? Planalto. Aí, como é denominada essa unidade, tá? O nome dessa área de planalto lá da África é chamado Planalto dos Grandes Lagos. Com letra maiúscula, tá, gente? Planalto dos Grandes Lagos. Grandes Lagos. Grandes Lagos. Professora, eu acho que tinha feito uma aula online, mas ninguém. O Diogo acabou de entrar aqui na aula online. Não, o Diogo tá viajando. Ah, tá viajando? Nem tava sabendo. Tá voltando. Já voltou? Ah, então vê. Então é porque não vizinho mesmo. Ah, gente, hoje o dia tá propício para ficar em casa. Se eu pudesse, eu ficaria. Tá? Mas a gente tem compromissos, né? Então, vamos lá. A letra B agora, tá, gente? Na letra B. Ele fala o seguinte. Para que tipo de relevo fluem esses rios e onde eles desaguam? Ou seja, onde é a sua foz? Primeira parte. Qual tipo de relevo que esses rios eles começam a correr? Não. Planícies. Muito bem. Ele sai da área de Planalto, onde ele nasce, e aí ele corre até ele correr num leito mais suave, vamos falar assim, nas áreas de planície, tá? Então, na primeira parte da letra B, planícies, ok? E aí ele fala assim, e onde eles desaguam? A gente já viu aqui nesse trechinho, né, dessa frase aí em cima que eles marcaram, que eles desaguam no mar, não é isso? Aí vamos ver aonde que ele deságua, tá? Então vamos lá. A foz do Nilo, o que é a foz? A foz é onde ele desemboca, aonde ele acaba, tá? Nascente é onde ele nasce. A foz é onde ele acaba, certo? Então, a foz do Nilo... Gente, eu vou ter que falar mais alto agora por causa do barulho da chuva, tá? Então, a foz do Nilo ocorre no mar Mediterrâneo. A foz do Nilo ocorre no mar Mediterrâneo. Bom dia. Tudo, e você? Graças a Deus, né? Eu também. Já a foz do Congo, já a foz, vírgula, né? Desculpa, né? Vírgula, já a foz do Congo, o rio Congo, tanto faz, tá? Deságua no Oceano Atlântico. Certo, pessoal? Tudo bem até aí? Rafaela, você chegou, você foi pegar água, né? Depois você pega a letra A com alguém, por favor, tá? Vamos lá. A letra A? Tá. Eles nascem em áreas de planalto, né? Relevo de planalto. E aí depois ele pergunta como que é denominada essa parte do relevo africano, tá? Ela é denominada de Planalto dos Grandes Lagos, certo? Planalto dos Grandes Lagos. Na questão número 9,
ele fala o seguinte, ó, leia o texto e observe a imagem a seguir. Gente, a gente já consegue perceber que é uma enchente, tá? É uma enchente. No final de agosto de 2005, 80% da cidade estadunidense de Nova Orleans foi inundada durante a passagem de um dos mais violentos furacões da história dos Estados Unidos, o Katrina, tá? Então, ali, essa foto, lógico, foi tirada depois, né, gente? Que houve aquela destruição, acho que foi uma das piores mesmo que já houve em solo americano, tá? A gente vê falar disso até os dias de hoje, né? Alguns filmes retratam, né? Sobre isso também. Exato, tá? Eu acho que deve ter corpos ainda sumidos até hoje, tá? Porque o furacão ele foi tão violento que levou para alto mar, entendeu? Então, assim, tanto que as pessoas, quando chegaram, né, de novo na vila ou no bairro onde morava, estava irreconhecível. Ninguém sabia mais onde que era a casa deles, porque não tinha mais nada, tá? Só tinha um monte de entulho, né? Restos de construção, de árvores, tá bom? Era isso que se encontrava. Não sei. Pode ser que ele tenha sugado a água e levado para lá. Pode ser, porque acontece isso, né? Tá? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, em um mapa político e físico da América do Norte, identifique a localização de Nova Orleans, ou Nova Orleans, né, que eu já ouvi gente falar assim também, e responda, que característica do relevo, onde se situa Nova Orleans, contribui para inundações, como o que ocorreu após a passagem do furacão Katrina, e justifique a sua resposta, tá? Ela fica a língua do mar, assim, a planície ali, e a parte do mar também. Os furacões acontecem, a maioria no mar. Aí o furacão ele se formou no mar e ele veio até a cidade. Eu fiquei ali, ó, pesquisando. Vamos lá, gente. Ó, eu vou ler a minha resposta porque muitos de vocês fizeram. Porque você já está pagando. Ó, eu vou ler primeiro, aí depois, se a de vocês estiverem parecida, vocês deixam, tá? Fala o seguinte, ó. Nova Orleans se situa no delta do rio Mississippi, em uma superfície muito plana na planície central. Com o volume elevado das chuvas e, no caso da ação do furacão Katrina, o rompimento de barragens, as águas do rio ultrapassaram seu leito e recobriram as terras planas situadas além de suas margens, tá? Então, foi isso que aconteceu. O furacão passou, acabou destruindo as barragens, né? O que são essas barragens? É tipo represa, né, gente? São aqueles paredões enormes que eles fazem para segurar o volume da água. Muito feito, né? A gente conhece isso muito quando tem usinas hidrelétricas, né? Que eles acabam cercando a água do rio, né? Ela é tida como barragem, tá? Então, a intensidade do furacão foi tão forte que acabou destruindo, ok? Essas barragens liberando, então, a água daquele rio. Então, eu vou lá. Para quem quiser, eu vou repetir, tá? Então, Nova Orleans se situa no delta do rio Mississippi. Nova Orleans se situa no delta do rio Mississippi. Vírgula. Em uma área muito plana. Em uma área muito plana da planície central. Da planície central. Ponto na mesma linha. Com o volume elevado das chuvas,
vírgula, a ação do furacão Katrina, a ação do furacão Katrina rompeu barragens, vírgula, as águas do rio ultrapassaram seu leito, as águas do rio ultrapassaram seu leito, e recobriram as terras planas. E recobriram as terras planas. Oi? Não é tanta chuva assim, a gente ficou um bom período sem chuva, né? Um bom período sem. Eu acho ótimo chover um pouco. O ar estava muito seco. Eu queria estar em casa também. Lavar a louça. Não, mas tá gostoso, né, gente? Hoje tá bom. Eu prefiro assim do que aquele calor insuportável. E seco, né? Vamos lá, gente. Tudo bem até aí? Tudo bem? Pessoal, deixa eu dar um recadinho, porque chegou mais gente aqui na sala e chegou mais gente lá no online também, tá? Primeiro hoje, tá? Eu tô fazendo a correção da tarefa, ok? E depois a gente vai começar um conteúdo novo. Esse conteúdo novo já é da avaliação bimestral de vocês, que ocorrerá daqui 2 semanas, tá? Então, a gente tem hoje para estudar esse conteúdo novo, mais na aula da semana que vem, ok? Também do conteúdo da prova, e aí depois, na outra semana, já vai ser a avaliação de vocês, tá? Vamos à questão número 10. Ele fala assim, ó, as enchentes e inundações podem ser frequentes em vales e planícies quando há determinada intervenção humana em bacias hidrográficas. Que intervenção é essa e como ela ocorre? Aí já não é mais da força da natureza que a gente está falando, né? A gente está falando das ações antrópicas, ok? Então, vamos lá. Trata-se do desmatamento das encostas... Desculpa. Trata-se do desmatamento em encostas de serras ou planaltos. Trata-se do... Eu não terminei ainda. Deixa eu ler tudo, então, para vocês não precisarem apagar. Ó, trata-se do desmatamento em encostas de serras ou planaltos. Sem parte da vegetação, o solo fica desprotegido e vulnerável à ação das chuvas. As enxurradas arrastam os sedimentos do solo e das rochas em costas abaixo, e se acumulam no leito e nas margens dos rios, causando o assoreamento e as consequentes inundações pelo extravasamento das águas dos rios. Alguém fez parecido? Leia o seu. Mais alto. Tá praticamente a mesma coisa? Tá. Então, alguém vai precisar que eu repita? Tá. Então, trata-se do desmatamento em encostas. Encostas de serras ou planaltos, ponto. Mesma linha. Sem parte da vegetação. Sem parte da vegetação.
o solo fica desprotegido. O solo fica desprotegido e vulnerável a craseado, a ação das chuvas. Ponto na mesma linha. Aí eu vou fazer um resumo aqui, senão vai ficar muito grande, tá? Ponto na mesma linha. As enxurradas é com X, tá? E 2 R's. As enxurradas arrastam os sedimentos vírgula, que se acumulam no leito e nas margens dos rios, causando o assoreamento. Ponto final. Assoreamento. Pronto? A questão número 11, ele fala assim: analise as fotografias a seguir. Elas correspondem a diferentes tipos de vegetação da América e da África. Apresente de forma resumida as principais características ambientais reveladas em cada imagem. E, por fim, procure descobrir a vegetação a qual elas pertencem. Gente, das tarefas que eu recebi, algumas estavam bem incompletas, tá? Só colocava ali que tipo de vegetação que é. Se você olhar o enunciado, ele não está pedindo só o tipo da vegetação. Ele está pedindo, de forma resumida, as características, tá? E também para descobrir que local que é aquele ali. Então, vou pedir para vocês aí, principalmente quem está com a resposta incompleta, completar, tá? A questão da letra A é o Monte Kilimanjaro, tá? Monte Kilimanjaro, com QU, tá? QU, Monte Kilimanjaro. QU mesmo, Kilimanjaro. Deixa eu escrever aqui. Monte Kilimanjaro. Ah, tá. Tá, Monte Kilimanjaro. Aí ele fala assim, de forma resumida, né? As principais características ambientais reveladas, tá? Então, vamos lá. Superfície plana. Superfície plana, vírgula. Oi? É uma planície. Pode deixar a planície, tá? É que assim, até um certo ponto, ela é uma planície, mas lá ao fundo você vê um monte. Lá no monte já não é mais planície, né? Aí ele fala assim, ó, superfície plana com montanha ao fundo. Com montanha ao fundo. Ai, vou ter que tirar aqui. Aquelas pelezinhas que fica bem, sabe, que incomodando.
Superfície plana, vírgula, com montanha ao fundo, tá? Oi? Tá. Só um pouquinho, tá, gente? Achei. Vai parar de me incomodar agora. Às vezes uma lixa é tudo na vida, tudo que a gente precisa. Vamos lá. Superfície plana com montanha ao fundo, vírgula, vegetação rasteira e arbustiva. Vegetação rasteira e arbustiva. Pronto? Letra B. Alguém se arrisca? Que tipo de vegetação é essa? Tundra. Tá? Permafrost é o solo. É o solo que ele é descongelado onde nasce a tundra. Tá? Aí vamos lá. Então ele fala o seguinte: superfície plana. Superfície plana na letra B, tá? Vírgula. No caso do continente americano, é no extremo norte do Canadá. Mas ele também tem na Ásia, tem na Europa, sempre ao norte. Exato, é isso que eu tô falando. No continente americano, no Canadá. Mas se fosse no planeta, também existe tundra na Ásia e na Europa, tá? Gente, olha só, esse tipo de vegetação, a tundra, somente no norte do planeta, tá? No sul não, por quê? Porque a parte mais próxima, né, das geleiras, vamos falar, é o extremo sul da Argentina, que é a Patagônia. Só que lá não tem tundra, tá? Só tem neve em algumas partes, lá tem bastante neve mesmo, tá? Na Antártica, não tem tundra, tá? Esquece, não tem. Bom, então a tundra ela só vai nascer lá no extremo norte. Superfície, então, plana, vírgula, situada em região de clima frio ou polar. Situada em região de clima frio ou polar. E vegetação rasteira. Essa foto, ela foi tirada no Alasca, tá? Mas poderia ser facilmente lá ao norte do Canadá, tá bom? Essa foto em especial, né? Ela é lá do Alasca, tá? Então, a vegetação é tundra, ok? Letra C. Vou começar pelo relevo agora dessa vez, tá? Superfície irregular, na letra C, tá? Superfície irregular, vírgula. Relevo de morros, vírgula, e ao fundo, planície costeira. Olha só, ele mostra, então, aqui na frente, né, os morros, que então é a superfície irregular, e lá no fundo, ele está mostrando a praia. A gente sabe que onde tem litoral, né, a praia, o litoral, aí é um relevo de planície, tá? Porque ele beira ali o nível do mar, tá? Então, ele dá aquela rebaixada para alcançar o nível do mar, tá? Eu vou falar já. Então, ficou assim, superfície irregular, relevo de morros e, ao fundo, planície costeira, tá? Tá, ponto.
esse local aí é a Floresta da Tijuca, tá? Floresta da Tijuca. E o tipo de vegetação é floresta atlântica, tá? Então, o local é lá na Floresta da Tijuca, que fica assim no Rio de Janeiro. E a vegetação é do tipo floresta atlântica, uma das mais devastadas, né, do nosso país, tá? Justamente porque ela fica no litoral. Desde a época da nossa colonização, vem sendo devastada, tá? Ou seja, há 521 anos ela vem sendo devastada. Letra D. Deserto. Alguém sabe falar qual que deserto que é esse aí? Saara. Poderia ser, mas esse daqui é o da Namíbia, tá? Que também fica na África, né? Então, esse deserto da Namíbia, com superfície irregular, vírgula, clima árido, e ausência de vegetação. Uma pergunta. Como que aqui no deserto? Creio que não, porque os aquíferos, eles são abastecidos com a água das chuvas que vão se infiltrando nas rochas ou no solo. Lá, como não chove, né, que é um clima árido, então dificilmente vai ter aquífero embaixo do deserto, tá? Pronto, pessoas? Vamos à questão 12. A respeito dos tipos climáticos da África e da América, né? Responda, então. Aí ele fala na letra A, qual dos dois continentes apresenta uma maior diversidade de climas e por quê? Continente americano, né? Muito bem, tá? Aí por quê? Porque ele é mais extenso latitudinalmente, tá? Oi? Sim, ele está em todas as zonas climáticas, né? Ele alcança todas, ok? Então, aí, o continente, então, é o continente americano, tá? E isso acontece por causa da sua extensão latitudinal. Quando é latitude, a gente fala de norte a sul, tá? Aquela extensão latitudinal, ok? Eu amo que o de norte de leste a oeste. Vamos à letra B? Podemos ou alguém quer que eu repita aí? Posso? Então vamos lá. Na letra B. Em média, qual é o mais quente dos dois continentes e por quê? A África. Ai, gente, eu tô incomodada com esse cabelo meu hoje, hein? Olha aqui. A África, né? Muito bem, tá? A África. Ela se situa na parte mais ao centro do planeta. Está pegando ali no Equador. Quase isso. Quase. Tá? Só um pouquinho. Ele fala... Pode falar. Obrigada. Tá, obrigada. Desculpa. Você pode repetir? Desculpa. Exatamente, tá? Aqui, você escreveu certinho. Aqui no meu, ele aparece os trópicos, tá? Ele fala o seguinte, ó. Pois a África, né? Pois tem a maior parte do seu território compreendida entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, tá?
a gente já sabe que essa é a área tropical, certo? Tá? Então, é a África, porque tem a maior parte do seu território entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Olha que bonita a capa. Nunca veio dessa cor. Deixa eu ver o que veio aqui para vocês. Até ver. É porque para a gente chega antes, porque a gente precisa fazer planejamento. Então vem antes para a gente. Não, eu tenho que fazer o planejamento, né? Para entregar. Acaba. É o PA de novo? Gente, esse ano inteiro é América e África. É o ano inteiro. Assim como o ano passado inteiro vocês estudaram o território brasileiro, tá? E aí o ano que vem fica 3 continentes pra gente. 3 continentes, 3. Ásia, Oceania e Europeu. E a Europa. Ah, o continente antártico, eu não sei se tá aqui no 8º. Ah, isso aqui não vai aparecer. Não vai aparecer aqui. É fácil? É frio? Ou vai estar no 9º, eu não sei. Letra C. Descreva um deserto existente na África e outro na América. Bom, a apostila, ela traz os 3, né, que tem lá na África, mas ele deu destaque aqui para o Saara, ó. O Saara, que é o mais extenso e conhecido deserto africano, tá? E aqui nós temos o Atacama, que é o mais árido deserto do planeta. Deserto gelado? Conta. Mas aí você tem o deserto árido e o deserto gelado. Então você tem essa classificação. Fala, meu amor. Na África, eu coloquei o deserto azul. Na América, Deserto azul? Na África? Deserto azul na África? Deixa eu ver. eu pesquisei deserto na África, parece que eu conheço. Deixa eu ver. Eu falo que é no sul. Deserto azul? É uma área no Deixa eu ver todas. aproximadamente 50 quilômetros do Mar Vermelho, no clube da África, onde algumas áreas estão mirando em cor azul. Fala de um filme. Fala filme aqui, não fala aqui, ó. Deixa eu ver. Eu coloquei o deserto pintado da Arizona. Tá, só um pouquinho. Arizona. Deixa eu ver. Deserto azul é uma área do deserto do Sinai, aproximadamente a 50 quilômetros do Mar Vermelho. Peraí, que eu acho que não é na África. Peraí. Não, ele tem o Oriente Médio, né, também. Não fala onde que ele é. Porque eu pesquisei deserto na África. Tá, vamos ver aqui, então. Desertos na África. Na África ou da África? Da África. Deixa eu ver aqui. Verdade, ele aparece aqui, né? Tá bom, posso. Deixa ele, então. Eu coloquei no American o deserto pintado da Arizona. Tá. É que aqui na minha apostila, gente, ele trouxe os mais conhecidos. Mas aí, se vocês quisessem, né, que nem teve gente que quis pesquisar outros, por exemplo, o deserto azul, que eu não sabia, tá? Que eu não sabia, e ele fica no Egito, tá? Não, aqui tem algumas imagens dele, mas, ó, ele não é azul. Mas deve ser por alguma, sei lá. Ah, rochas pintadas de azul, tá. Então, vamos lá, ó. A letra C, então, vocês poderiam ter colocado aí pesquisado e colocado o nome de outros desertos, tá?
Vamos, então, a 13? Podemos? Observe a linha que atravessa parte do continente americano no mapa, tá? Então, ali ele sai da letra A, depois passa pelo ponto 1, 2, 3 e 4, até chegar ao ponto B, certo? Escreva e relacione os 4 tipos climáticos e os 4 tipos de vegetação correspondentes indicados ao longo da reta A e B, de acordo com a numeração, certo? Então, lá, o tipo de clima é pontuado ali na número 1. Clima polar, muito bem. E a vegetação? Tundra, perfeito, tá? Então, lá no número 1, tipo de clima polar, tipo de vegetação tundra. E no número 2, tipo de clima frio, muito bem. Tipo de vegetação, floresta boreal e também florestas de coníferas, tá? Pode ser os 2 nomes, ok? É a mesma floresta. É a mesma floresta, tá? Floresta boreal ou floresta de coníferas é a mesma floresta, aquela que tem as árvores pontiagudas. Aurora boreal. A aurora boreal, aquilo lá é um fenômeno que acontece por causa dos raios solares que entram em contato na atmosfera terrestre, mais lá no norte, tá? Aqui na parte sul, a gente não enxerga, tá? Quiser assistir a aurora boreal, vai ter que ir lá para a Finlândia, tá? Sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Quanto mais ao norte você tiver, mais fácil você vai enxergar a aurora boreal. Depende da estação também, né, gente? Se tiver neve, não vai ver. Se tiver nuvem, não vai ver. Tá? Então, depende aí também. Tem gente... Eu vi uma reportagem uma vez, eu acho que foi no Globo Repórter, que estava mostrando um desses países aí, sabe? Não sei se é Finlândia, lá para cima, lá. Que estava mostrando... teve um pessoal que foi fazer excursão para ver justamente a aurora boreal. Eles ficaram, gente, quase 15 dias. Quase 15 dias acampados naquele frio que estava, para depois o tempo ficar bom e eles conseguirem ver a aurora boreal. Tá? Então, assim, depende, não é todo dia que vai aparecer, né, que vai dar para ver. Tipo de clima indicado na numeração 3. Tipo de clima na 3, temperado. Temperado, tá, gente? Vocês observem que ele está acima do Trópico de Câncer. Então, a gente sabe que entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a gente tem o clima temperado. Assim aqui no sul também, na região sul nossa, tá? E o tipo de vegetação, pradarias, tá? Vegetação, pradarias. E chegamos a número 4. Olha só, ele passa em cima da linha do Equador. Então, nós temos o tipo de clima equatorial. Muito bem, equatorial. E tipo de floresta? Equatorial também, né? Se o clima é equatorial, a floresta também é equatorial, ok? Subtropical, não. Ai, gente. Já tá me dando calor, né? Já tô vermelha, né? Caramba. Caramba, tem todas as crianças ali, não precisa aprender não agora. Deixa eles, gente, deixa eles. Nós funcionários.
Vocês já foram daquele tamanho e outras pessoas tiveram que aguentar vocês também, então. Vamos lá. Aguentar. Aguentar. Questão 14. Credo, Murilo. Deus me livre, Murilo. Jesus amado. Hã? Vamos fazer atividade, Murilo? Não. Quando ele estava no quarto, esse menino chamava Caim, que ele era o horror por fora. Um dia ele quase deu. Ele quase deu o tempo da agora. Quando você passou as gravas dele, ele estava assim. Ele era mais. Gente, vamos, pessoal, que eu ainda tenho que explicar matéria nova para vocês. Pronto? 14, tá? Leia o texto abaixo e em seguida consulte os mapas de clima e correntes marítimas, tá? Em um atlas. Então, vamos lá. Nas costas do norte do Chile e sul do Peru, na América do Sul, da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, na América do Norte, do Marrocos, no noroeste da África, e da Namíbia e Angola, no sudoeste da África, há desertos cuja origem se relaciona com as águas oceânicas situadas próximas. Aí ele fala aqui, agora, explique a relação entre as águas dos oceanos e a origem dos desertos citados, tá? Eu vou falar aqui, ó, gente, eu vou ler primeiro, tá? Presta atenção. Nas costas citadas passam correntes oceânicas ou correntes marítimas frias, cuja temperatura das águas inibe maior valor de evaporação e, ao mesmo tempo, contribui para a formação das zonas de alta pressão na atmosfera, em geral caracterizadas pelo ar frio e seco, tá? Tá. Melhor a sua, né? A sua tá mais curta. Ai, olha aí o meu óculos, tudo embaçado. Eu vou ler a sua. Tá melhor aqui. Ficou assim, então, a 14. A temperatura das águas tem menor evaporação e contribui para as zonas de ar frio e seco. Questão 15. Observe a imagem de satélite do norte da África e leia o texto, tá? A paisagem predominante do norte da África é a do deserto do Saara. Partindo do centro do Saara e seguindo rumo ao norte, chega-se ao litoral do Mar Mediterrâneo, na costa da Tunísia. Nas proximidades desse litoral, a paisagem, no entanto, muda. O deserto dá lugar à vegetação de maquis. Como se caracteriza essa vegetação e qual é o clima que se relaciona a ela, tá?
Não, ela não é rasteira, tá? A vegetação de maquis é arbustiva. A vegetação de maquis é arbustiva e esparsa. Esparsa com S. A vegetação de maquis é arbustiva e esparsa. Separadas umas das outras, espaçadas. Elas não são igual uma floresta densa, que é tudo juntinho, tá? Elas têm mais espaço entre elas. E áreas livres, né, entre elas, tá? Ponto. Nelas são encontradas árvores não muito altas. Não muito altas. Tá bom. Não, ele fala do clima, né? Vou ter que falar do clima, tá? Não muito altas, ponto. Peraí. Coloquem aí. O clima é mediterrâneo. O clima é mediterrâneo. Com verão seco e inverno úmido. Com verão seco e inverno úmido. Diferente daqui, né? Nossos verões aqui são úmidos, né? Porque chove bastante. E já o inverno, quando tem pra gente, né? Quando tem, é seco. Hoje é um dia esporádico, né? Se bem que a gente tava precisando dessa chuvinha, né, gente? E aí, a letra B, ele fala o seguinte: observe na imagem de satélite que a costa nordeste da Tunísia é um dos locais onde a distância entre a África e a Europa é menor e a travessia do Mediterrâneo é mais curta. Eu acho que é essa parte aqui, ó. Aqui em cima, né? Acho que é aqui, ó. Aí ele fala assim: essa passagem perigosa tem servido nos últimos anos de rota de imigrantes e refugiados que, em fuga de guerra e crises econômicas, tentam chegar à Europa. Qual é o país europeu que se localiza mais próximo da Tunísia? É a Itália, tá, gente? É a Itália. Espanha, Europa. É a Itália, ponto. A leste da Tunísia e ao sul da Itália. A leste da Tunísia e ao sul da Itália. É essa parte aqui, ó. Ó, Lucas. É essa parte aqui, ó. Que ele tá falando, ó. É porque aqui é o mar Mediterrâneo, aqui já não é mais. É aqui, ó. Tá? A leste da Tunísia e ao sul da Itália, vírgula, está a ilha de Malta. Está a ilha de Malta, vírgula.
situada na rota migratória da África a craseado Europa. Situada na rota migratória da África à Europa. Bom, terminamos então essa parte do CA, que era a correção da tarefa. Agora vamos à página 25 da apostila, num conteúdo novo, que é o conteúdo da bimestral, tá? Vamos lá. Rápido, gente. Pronto? Então, vamos lá, gente. Conteúdo, então, da nossa avaliação. Exploração dos recursos naturais na América e na África, tá? Então, esse daí, gente, é o conteúdo que vai cair na prova de vocês, tá? Presta atenção. Que a gente não vai poder mais ficar colocando páginas, tá? Então, presta atenção aí quando eu estou falando. Bom, tem duas fotos, né? A primeira é um recurso mineral muito apreciado por nós mulheres. Os olhos chegam a brilhar quando a gente vê um anelzão lindo daquele, né? Os diamantes. Aí ele fala ali, pedra preciosa, conhecida como Diamante da Paz, vendida pelo governo de Serra Leoa, é exposta em Nova York em 2017, tá? Seu nome se deve à campanha contra a intensa violência que envolvia a exploração mineral no país em décadas passadas, quando essas pedras ganharam o apelido de diamante de sangue, tá? E segunda também, que é um dos meus favoritos, é a prata, tá? Eu sou louca por prata. Aí ele coloca ali, ó, Cerro Rico, é o nome, tá? Em Potosí, lá na Bolívia, tá? Maior montanha de prata do mundo. Por muitos anos, Cerro Rico sustentou boa parte da riqueza da monarquia espanhola e ainda hoje constitui importante fator da balança de exportações do país, tá? Então, a gente tem dois grandes recursos naturais, né, valiosos. Um, a gente vê na África o diamante, e outro, aqui na América, a montanha ali, né, um monte de prata. Aqui embaixo a gente vai passar, a gente não vai falar sobre isso aqui, vamos virar a folha. Aí ele fala assim, após termos vistos as dinâmicas e as características das paisagens naturais americanas e africanas, neste capítulo, vamos estudar a exploração que os países desses continentes fazem dos recursos subjacentes a essas paisagens. Inicialmente, veremos os principais recursos espalhados pela natureza da América e da África, para, em seguida, abordar aspectos econômicos e geopolíticos que envolvem sua exploração econômica na atualidade. Gente, antes da gente começar, alguém vai marcar lanche? Eu esqueci. Já marca rapidão, porque... passa por aqui, vai. Que outro dia eu estava ali no 6º ano, e aí a gente estava tão envolvido na matéria, que as crianças esqueceram e eu também esqueci de falar para elas. E aí eu ouvi elas levando uma bronca lá da cantina. Tem que marcar, tem que marcar. Falei, até a cantina dá bronca nas crianças agora. Ai, gente. A menina ali na escola, ela é interessante. Ele olha pra cá, ele fica olhando assim. Horror! Quem? Quem é? É um menino da frente. Aí eu... Certo? Aquele pequenininho?
Gente, ele é um amor. Olha, eu queria que todos os alunos fossem igual a ele. Vitorioso. Ele é lindo demais, eu adoro ele. Esse não está começando a fazer do Aquele zoião azul dele, oi. Mas ele é um amor, aquele menino, gente. Ele é uma graça. Ele começou a dar comigo, não sei como não sei. Mas acho que é, não lembro. Mas ele parece que gostou porque não sei o que. Pode acontecer. Às vezes é até a mãe que prefere voltar, entendeu? Voltar a ele o mesmo ano. Gente, podemos continuar? Tá, então vamos lá. Distribuição dos principais recursos naturais, tá? Eu já tô gritando. A máscara tá me abafando, tá me dando coceira. E ainda o barulho da chuva. O barulho da linha. Espera aí, gente. Oi? Depende do local e depende do recurso. O diamante sempre foi, tá? Primeiro, foi vamos falar assim, foi o prato principal de haver tanta guerra no continente africano. Essas guerras, a maioria foi disputa dos colonizadores com a população local, que infelizmente a população local, a gente sabe, muito pobre, não tinha como se armar, não tinha como se defender, e acabavam sendo reféns dos seus colonizadores, vamos falar assim, por causa da exploração desses recursos, tá? Então, vamos lá, gente. Distribuição dos principais recursos naturais. Os continentes americano e africano, embora tenham inúmeras diferenças entre si, têm uma característica marcante em comum: a abundância de recursos naturais. Vejamos como se distribuem os principais recursos da América e da África. Principais recursos do continente americano, tá? Começando pela América do Norte, as jazidas de ferro e manganês, localizadas no Planalto Laurentiano, na porção leste do Canadá e nos Montes Apalaches, centro-leste dos Estados Unidos, foram essenciais para a consolidação de economias de forte produção industrial nessas áreas. No caso do Canadá, jazidas de outros recursos minerais, como gás natural, petróleo. Gás natural, petróleo, ouro, carvão, minério de ferro, níquel, urânio e zinco são abundantes e incrementam a produção industrial. Já na região dos Apalaches, a presença de importantes reservas de carvão mineral também contribuiu para a industrialização. A produção de petróleo na América do Norte concentra-se sobretudo na região do Ártico, do Alasca e do Golfo do México. A produção petrolífera estadunidense tem crescido com a modalidade petróleo de xisto, que gera polêmica em razão dos impactos ambientais que acarreta a técnica do faturamento hidráulico. Já a produção mexicana sempre foi fortemente voltada ao mercado estadunidense, mas a partir de 2010 tem se orientado cada vez mais para os mercados asiático e europeu, que em 2016 importaram juntos mais da metade do petróleo bruto exportado pelo México. Os recursos florestais também se destacam, especialmente no Canadá. Extensas áreas no norte do país
são cobertas por florestas de coníferas, onde a indústria de papel é altamente desenvolvida. Também os recursos hídricos do país contribuem ao fornecer os leitos dos rios, como vias de transporte de toras a preços muito baixos, bem como fontes de energia para a indústria de alumínio. Aqui embaixo a gente vê, olha o tamanho desse navio cargueiro, né, gente, com toras de madeira, tá? Saída lá do Canadá. Essa é um dos principais fontes de recursos naturais e também que uma das principais fontes de renda, tá? Da economia, do PIB, né, econômico lá do Canadá. É a produção de papel e celulose, tá, gente? Então, aí, o Canadá, lá na América do Norte, tá? Ela se destaca pela produção de papel e celulose, ok? Pode ser commodities também, tá? Pode ser commodities, pode ser. Gente, a gente tem diversos tipos de commodities. É muito comum a gente pensar que commodity é só minério de ferro, é só petróleo, é só o que é extraído do interior da terra. Não, tá? Commodities pode ser grãos. Por exemplo, você coleta lá o arroz, coleta o grão e é vendido daquele jeito. Ele não é processado de nenhuma forma. É uma commodity. Fala, Amanda. Commodity é um produto, tá? Produzido, por exemplo, aqui no Brasil, tá? A gente tem muitas commodities. Hoje, a gente tem até de carne bovina. Por exemplo, a gente produz carne bovina e é vendido daquela forma. Por exemplo, a gente tem aqui a JBS, né? JBS é uma das maiores produtoras de carne de boi, né? Carne bovina do país. Eles criam gado nas fazendas e vendem as cabeças de gado daquele jeito. Não vai para frigorífico, não vai fazer os cortes, não vai fazer nada disso. Ele compra o boi inteiro e ele é exportado daquele jeito. É uma commodity. A commodity é um produto, tá? Produzido e vendido daquela forma que ele é produzido. Ele não recebe nenhum tipo de beneficiamento. Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. O minério de ferro. Isso aqui é ferro. Cadê? Aqui. Aí na sua carteira também é ferro. Só que esse ferro, a armação, né? Esse ferro, ele foi beneficiado. Não é uma commodity, tá? Porque ele foi extraído, ele foi transformado em algum produto. Não é mais commodity, certo? O minério de ferro do tipo commodity, do jeito que ele é extraído da terra, ele é comercializado, ele é vendido. Quando ele é feito dessa forma, na commodity, ele se torna muito mais barato. Para quem vende, não é tão bom, porque eu quero valorizar o meu produto. Então, eu quero vender bem meu produto. Mas para quem compra, é excelente. Tá? Geralmente, pessoal, países mais industrializados, eles compram commodities. Por quê? Para eles sai mais barato comprar, porque lá no país de origem deles, eles têm várias indústrias. Então, ele compra a commodity mais barata aqui, manda para uma indústria dele lá, e mesmo assim ainda vai ser mais barato se ele tivesse comprado esse produto já beneficiado, já recebido ou já transformado em algo. Tá? Ficou claro sobre as commodities? Então, vamos lá. Aqui embaixo, ele coloca ali, ó, navio com toras de madeira em Colômbia Britânica, no Canadá, tá? Aproximadamente metade do território canadense é coberto por florestas. Um fator natural que possibilitou o desenvolvimento de uma importante indústria no ramo de celulose e de madeira. Virando... Ai, gente, eu vou tirar um pouquinho, tá? Tá me dando falta de ar. Conforme vimos no capítulo anterior,
A vegetação original na América Central é predominantemente composta por florestas equatoriais e tropicais associadas a climas com grande umidade e predomínio de elevadas temperaturas. Assim, os países dessa região têm em comum a presença de florestas com copas densas e árvores de grande porte, que se mantêm verdes durante todo o ano. É notável a variedade de espécies como cipós, bambus, epífitas, mognos, entre outras. Não me pergunte o que é uma epífita, que eu não sei. Em virtude da forte presença florestal natural e a existência de geração escassa de recursos minerais nessas regiões, com algumas exceções, a exploração dos recursos florestais e vegetais é economicamente mais relevante que a produção de minérios. Por isso, atividades como a silvicultura e a agricultura de produtos tropicais como café, cana-de-açúcar e frutas têm grande peso na economia desses países. A pesca e o turismo também são importantes atividades que se baseiam nos recursos naturais desses países, especialmente no caso das ilhas caribenhas. A região andina do continente americano, por conta de suas características geológicas, proporciona elevada produção de minérios, como cobre, prata, zinco e outros. Países como Equador, Chile, Peru e Bolívia contam com consideráveis reservas de produtos minerais, explorados intensamente desde o período colonial. As condições de trabalho nas minas têm melhorado. No entanto, ainda é uma atividade exaustiva e muitas vezes realizada de forma precária, de modo que prejudica a saúde dos trabalhadores, colocando-os até em riscos de acidentes. O Chile é o maior produtor e exportador de cobre do planeta. Mais de 1/3 do consumo mundial do produto provém desse país, produzido em grande parte por empresas transnacionais estrangeiras. O país também explora recursos como o guano, acúmulos de excrementos de aves utilizados como matéria-prima para fertilizantes, o salitre, um tipo de sal mineral utilizado também como fertilizante ou mesmo como tempero na preparação de alimentos. A posição do Chile no topo da produção mundial dos minerais mencionados não se deu de maneira sempre pacífica, leia a seguir, tá? Aqui, então, a gente tem a Guerra do Pacífico, né? Ele fala do que se trata. Tem muito a ver, gente, com essa passagem para o Pacífico. Porque se você for olhar no mapa da América do Sul, você não tem passagem para o oeste. Por quê? Porque lá tem uma cadeia de montanhas, né? Tem as cordilheiras. Então, você não tem como trafegar para o outro lado. Você tem que dar aquela volta se você quiser passar lá pelo outro lado, tá? Só que daí houve essa passagem ali pelo Chile, tá? Hoje, gente, só para termos aí de consciência para vocês, a gente já tem uma passagem que está sendo construída através da Cordilheira dos Andes, tá? É um trabalho conjunto do Brasil, com o Paraguai. Agora eu não me recordo quais são os outros países. Eu sei que é Brasil e Paraguai, tá? Esses são 2, mas tem mais países envolvidos. E acabaram abrindo um caminho no meio da cordilheira, tá? Para poder escoar a mercadoria pelo Pacífico, lá do outro lado. Por que eles estão fazendo isso? Se você pegar aí deixa eu ver se aqui tem um mapa mundo. Deixa eu ver se tem um mapa mundo aqui. Não vai ter nem isso. Tem. Ó, mapa mundo aqui, certo? Se você pegar, por exemplo, um produto saído de lá da Bolívia, ou seja do Equador, tanto faz.
olha só, ele teria que dar uma volta no globo para poder chegar aqui na Ásia. Por exemplo, se ele quisesse vender para a Ásia. Ou aqui do Brasil, ó, sai daqui, faz toda essa rota para poder chegar aqui. Com essa abertura, é que eu esqueci o nome dessa abertura, gente. Parece que está na ponta da minha língua, eu não consigo falar. Com essa abertura aqui, ó, através da Cordilheira dos Andes, o caminho é mais curto para chegar até aqui. Tá? Oi? Mas aí, vai abrir esse caminho por Já dentro? está aberto esse caminho. Por dentro da cordilheira? Eles abriram essa passagem, exatamente, tá? Por dentro para chegar lá do outro lado. Eu vou ver se eu acho aqui. É que eu esqueci o nome desse caminho. Peraí que eu vou ver aqui. Não tem como, vai atolar de neve. Professora, alguma coisa com rota, não é? Peraí. Deixa eu ver se cresci. Ai, meu Deus, como que é o nome? É rota alguma coisa mesmo. Rota transatlântica? Não sei, deixa eu ver se é. Deixa eu colocar esse Acho que nome. é. Transatlântica. Não é transatlântica. Com certeza, mano. Não, não é rota transatlântica, não. Deixa eu ver se é rota bioceânica. Isso. É bioceânica, não é? Acho que é rota bioceânica. Confundi. Isso, é ela mesmo, tá? Chama-se rota bioceânica, ok? Gente, aqui ele mostra, eu vou mostrar no mapa para vocês aí de casa. Peraí, que eu vou compartilhar aqui a tela. Ai, peraí. Tela inteira. Peraí. Ó, esse mapa que está em destaque aqui para vocês, ele mostra a passagem, tá? Essa passagem que está ali no meio, foi um caminho aberto, né? No meio da cordilheira para chegar, então, até lá do outro lado. Aqui, gente, na tela, eu vou ter que virar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui para vocês verem. Ah, não. Vou ter que voltar aqui, peraí. Pessoas, se vocês quiserem vir dar uma olhada, ó, vou virar aqui para vocês dar uma olhada. Quem quiser ver, essa aqui é a rota. Ó, aqui ele mostra desde Campo Grande, tá? Ela foi aberta aqui, ó, tá vendo? Ó, esse caminho aqui, ó, em vermelho, atravessando, então, esse caminho, ele já está pronto. Falta uma pequena parte para ser construída. Eu acho que tem. Deixa eu ver se eu acho aqui embaixo uma imagem física. Aqui, ó. A gente tem algumas aqui, ó. Ela sendo construída, ó. Tá vendo? Esse caminho é para atravessar, por exemplo. Se você quiser ir... Vou pegar meu mapa aqui. Se você quiser ir para a região norte, por exemplo... Deixa eu ver, esse é do Brasil. Esse aqui tá ali. Ó, se você quiser dar... a gente não tem passagem aqui na América do Sul para o norte, desculpa, para o oeste. Segura aqui, Lucas. Ó, a gente não tem passagem aqui para o oceano. Porque a gente tem uma cordilheira bem aqui. Vira lá, aqui pra frente. Ó, a gente tem a cordilheira bem aqui. Essa rota bioceânica, ela abriu uma passagem aqui, ó, na cordilheira, para poder ficar um caminho mais curto. Por exemplo, para sair um produto escoado daqui do Brasil, lá para a Ásia, olha lá na Ásia, olha o caminho para ele sair daqui, fazer toda essa volta e ir para a Ásia. Com essa rota bioceânica, ela só dá a volta aqui no oceano e já chega lá. É que aqui está aberto, né? Mas o globo é mais perto dessa parte aqui, ó, para chegar ali na Ásia, do que você fazer toda essa volta. Então, é isso que eles fizeram, tá? Eles abriram essa rota aqui, ó, no meio no meio da cordilheira. E isso, o produto, para a gente, acaba se tornando mais barato. Deixa eu virar aqui para o pessoal de casa olhar também.
Para a gente também acaba tornando mais barato. Por quê? Porque a gente paga pelo transporte do produto que a gente está comprando. Lá pelo oceano, a rota pelo oceano, ela acaba saindo mais barato para a gente. Demora mais para chegar. Mas em termos de resultado final, o nosso bolso é bem melhor. Tá? Então, essa rota, está mostrando aqui para vocês. Deixa eu voltar ali. Ai, não consigo voltar, peraí. É essa aqui, ó. Tem um mapa aqui. Essa rota bioceânica é aqui, então, ó. Ele sai por aqui, dá a volta até chegar lá na Ásia. Então, sai muito mais barato, tá, gente? Vocês entenderam? Sim? Igual Flórida, lá não dá. É meio hora de voltando. Ei. Ô, Pro, Oi. mas quanto tempo levaria, tipo, pra fazer a viagem daqui até... Depende. Tem muitos fatores que tem que ser levado em consideração, Mari. Tem o tempo, tá? Tem a maritimidade. O tempo que eu falo é o clima, tá? Tem que ver também a carga. Por exemplo, vou dar só um exemplo. É que, assim, da rota bioceânica, eu não sei te falar ainda, porque não foi feita nenhuma viagem por lá ainda, tá? Então, eu não tenho um tempo estimado para te falar quanto tempo que demoraria para sair uma carga daqui do Brasil e chegar lá na Ásia, tá? Mas tem um fato que aconteceu aqui no Brasil, que vocês vão se recordar. Acho que foi o ano retrasado, em 2019. Lembram-se que houve um derramamento de óleo? Sim. E aí esse óleo veio parar nas praias brasileiras? Aquele óleo era petróleo, tá? É o petróleo bruto. Vocês viram que ele era pegajoso, né? Matou muitas aves, matou algumas espécies marinhas, sujou muito o nosso litoral, né? As pessoas fizeram mutirão. O que aconteceu, gente? Aquele petróleo, ele saiu da Venezuela, tá? Era um cargueiro, se não me engano, era um cargueiro da Grécia, tá? Só que ele não estava indo para a Grécia. O navio era grego, tá? Mas ele estava indo para outro destino. O que aconteceu? Ele saiu da costa brasileira e fez todo aquele contorno, né? Aquele contorno passou pela costa brasileira, houve esse derramamento e as ondas trouxe para cá. Se ele tivesse saído lá do outro lado, né? Já na rota bioceânica, aquela sujeira toda não vinha para cá. Ia lá para o outro lado, ia lá para o outro lado. Poderia ficar parada ali próximo ao deserto do Atacama, poderia ficar parada ali em algumas encostas da Cordilheira dos Andes, tá? Mas na nossa praia não ia chegar. Pode. Então, assim, esse tempo... Eu não sei ainda falar para vocês, tá? Esse tempo estimado. Se não me engano, gente, que é assim, né? A parte da... É assim, cada país que faz parte ali da rota bioceânica ficou responsável por fazer um trecho da construção, tá? Eu sei que o trecho do Paraguai, eles fizeram rapidinho. Aí faltava o trecho do Brasil. Então, assim, eu não sei se fizeram, tá? Mas até onde eu estava sabendo do Brasil não tinha terminado ainda. É muito calor, eu fico suando, com calor. Né? Essa rota Bioceânica. Não, é uma passagem livre. Não é túnel, não. Tá? Uma passagem livre. Aqui tinha, ó, eu mostrei a imagem aqui. É que você não veio ver. Vê, ó.
mostrar aqui imagens. Ó, vem cá ver. É lógico que é uma passagem, né? Ó, aqui a construção. Isso aqui é uma parte, ó. Aqui é uma parte da construção dela, tá vendo? Ó? Aqui é outra. Olha aqui, esse é o caminho dela, ó. Vai passar por aqui, ó. Lá pela cordilheira. É um viaduto. Ah, ó. Ó, aqui uma parte da ponte. Ali, ó. Aqui tem um mapa certinho, ó, da rota do oceano. Olha lá. Aqui saem desde Campo Grande, ó. Pra gente vai ser ótimo, né? Para vender os nossos produtos para o exterior, ó. Ele vai ter aqui já é a rota. Aqui é a cordilheira, esse branco, ó. Tá? Ali tudo é cordilheira. Assim, a cordilheira tem 300 quilômetros, ó. Tá? Já tem uma parte feita aí, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele mostra bem certinho, bem na cordilheira, ó. Piorou? É aqui, ó. Uhum. Cortaram a cordilheira. Gente, mas é assim, o ser humano, ele vai se adaptando, né? Aí aqui tem, ó, aqui, ó. Essa é uma das construções, ó, uma parte, ó, tá vendo? Ele vai se abrindo, ó. Uma boa parte já tá pronta. Deixa eu ver se tem mais imagens reais aqui. Rochas. Olha aqui, perto da cordilheira, ó, perto da cordilheira. Aqui é perto da cordilheira, ó. Tá, então eles foram abrindo uma passagem, ok? Chama-se Rota Bioceânica. Bom, continuando, aí ele fala então ali da Guerra do Pacífico, ali embaixo, tá? Na página 27 ainda. Como seria se esperar a abundância de recursos minerais de um local relativamente pouco habitado em meados do século XIX? O deserto do Atacama e seu entorno atraiu interesses territoriais dos 3 países fronteiriços naquela época, em função principalmente do valor oceânico dos minerais da região e do acesso ao porto de Antofagasta. A disputa por esse território resultou no conflito conhecido como Guerra do Pacífico, ocorrido entre 1879 e 1883. O Chile derrotou a aliança formada por Bolívia e Peru, que perderam territórios importantes, especialmente no caso boliviano, já que o país ficou sem saída para o mar. Até hoje, o tema desperta controvérsias entre os vizinhos. Aí a gente tem, então, a passagem, né, que foi o tema de disputa dessa guerra aí, chamada de Guerra do Pacífico, tá? Que era essa partezinha aqui, ó. Se não me engano, é essa parte aqui que hoje tem a rota bioceânica, tá? Se não me engano, é ela. Pelo que deu para ver ali no mapa. Aí lá na página 28, na Bolívia, as exportações de minérios são a principal fonte de divisas externas do país, e a maior parte da produção se dá pela atuação de empresas transnacionais. Além da histórica produção de prata, cujo maior símbolo eram as minas do Cerro Rico, em Potosí, outros destaques são a produção de estanho e gás natural, que tem o Brasil como maior comprador. No sul do país, o Salar de Uyuni é uma paisagem que lembra a de um lago congelado. É considerado o maior deserto de sal do mundo, formado pela evaporação da água de um antigo lago salgado. Essa foto aqui, ó, tá? Isso aqui tudo é sal. Você acha que é areia, né? Mas não é, tá? É sal. É sal. Aí, além da própria produção do sal, de valor muito pequeno, devido à grande quantidade disponível, o salar pode conter reservas muito significativas de lítio, importante recurso mineral
utilizado para a fabricação de baterias, celulares, computadores, entre outros produtos. No entanto, o Serviço Geológico dos Estados Unidos não divulga dados sobre as reservas bolivianas, pois estas são tratadas como segredo de Estado pelo governo do país. Deve valer uma fortuna, né? Então, eles não querem falar quanto que eles têm para não ter mais nações querendo, né, ir para lá e explorar. Então, os Estados Unidos bem fazem as coisas bem quietinho, né? Equador e Venezuela são importantes produtores de petróleo. As reservas venezuelanas são as maiores do planeta. Eles são os únicos países americanos a integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, entidade plurinacional criada em 1960, com o objetivo de coordenar a exploração dos principais produtores e os preços do produto no mercado internacional. Olha aí, gente. Então, a gente tem duas informações importantes aqui nesse parágrafo. Primeiro, Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta, tá? E é o único país da América que faz parte da OPEP, ok? Depois ali, Colômbia e Peru tendem a se sobressair por outros recursos naturais não minerais. Além de terem grandes extensões de terras ocupadas pela floresta amazônica, a Colômbia apresenta solos e clima extremamente adequados à produção de café. Já o Peru, por contar com condições específicas muito favoráveis das águas oceânicas próximas à sua costa, é um dos maiores produtores mundiais de pescados. Essas condições são um fenômeno da ressurgência, que traz águas frias e repletas de nutrientes às costas peruanas, como você pode conferir na imagem a seguir, tá? Então, ali a gente tem essa ilustração aqui embaixo, que representa o movimento da ressurgência da costa do Peru, onde as correntes frias e profundas emergem em razão do relevo costeiro, trazendo consigo os nutrientes acumulados nas profundezas do Oceano Pacífico. Lá embaixo, os dois países sul-americanos mais extensos, Brasil e Argentina, têm produção mais diversificada de produtos minerais e, especialmente no caso brasileiro, também florestais. Entre os recursos minerais e energéticos brasileiros mais exportados estão ferro, cobre, manganês e alumínio, além de óleos brutos de petróleo. A Argentina tem notoriedade especialmente por recursos energéticos como o gás natural e o petróleo, embora também explore uma série de minerais importantes como chumbo, estanho, zinco, entre outros. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar até lá, porque tem duas atividades para a gente fazer, mas vamos lá. Aí, agora, os recursos do continente africano, tá? A gente falou até agora do continente americano. Os países os países do norte da África, ou seja, aqueles que estão mais lá para cima, perto do mar Mediterrâneo, se destacam por contarem com importantes jazidas de petróleo e são, em sua maioria, exportadores desse produto. Seus principais compradores tradicionais são os Estados Unidos, maiores consumidores mundiais, e países europeus, em virtude da proximidade geográfica que facilita a logística de transporte e distribuição. Entretanto, nos últimos anos, assim como tem ocorrido com as exportações mexicanas de petróleo, a produção africana tem se orientado cada vez mais para o mercado asiático, principalmente para a China. Assim, importante parcela da economia de países como Argélia e Líbia, também membros da OPEP, provém da exportação de petróleos para países europeus, Estados Unidos e China. Há também outros grandes produtores de petróleo no continente, especialmente na região ocidental e central, como Angola e Nigéria. Este último se destaca também pela grande reserva de urânio, como no caso do Níger,
a Namíbia e Gana. Sobre este último país, Gana, né, leia a seção a seguir. Economia de Gana alcança patamares notáveis na África. Petróleo e cacau impulsionam o desenvolvimento do país, mas alto índice de desemprego reduziu o otimismo da população. Ainda recentemente, nos anos 80, Gana, país da África Ocidental, estava em crise, afetado pela fome após uma série de golpes militares. Mas o país tem eleições pacíficas desde 92 e as perspectivas melhoraram há cerca de uma década com a descoberta de grandes reservas oceânicas de petróleo na sua costa. Sua projeção de crescimento para 2018, sua projeção, né, de crescimento para 2018, entre 8,3% e 8,9%, pode ultrapassar até a Índia, com o seu próspero setor da tecnologia, e a Etiópia, que ao longo da década mais recente foi uma das economias africanas de crescimento mais rápido, graças à expansão da produção agrícola e das exportações de café. Em janeiro de 2018, o principal índice de ações de Gana alcançou o crescimento mais rápido do mundo, 19%, de acordo com a Bloomberg. O cacau é outra commodity de Gana, e os produtores estão ampliando a prosperidade trazida pelo petróleo. Mas os economistas e outros especialistas alertam para que Gana evite a chamada maldição dos recursos naturais, que levou outros países a apostarem demais na extração de petróleo e outros minerais industriais indústrias frequentemente associadas à corrupção. O presidente Nana Akufo-Addo, eleito no final de 2016, em meio a um grande descontentamento com a economia, prometer dar ouvidos a esses conselhos, canalizando a renda do petróleo para o ensino, a agricultura e a manufatura, diversificando assim a economia do país. Seus críticos dizem que um programa prevendo a instalação de novas fábricas para uma série de indústrias, uma em cada um dos 216 distritos de Gana, teve início lento. Aí nós já temos atividades correspondentes ao que a gente viu até aqui sobre os recursos da África e os recursos da América, tá? No caderno, tá, gente? Vamos fazer porque é curtinho, dá pra gente fazer, tá? Coloquem lá, atividades da página 30, número 1. Pessoal, é para fazer no caderno, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu corrigi as apostilas de vocês do bimestre passado e eu vi que muitas atividades que era para ser feita no caderno foi feita na apostila. Então, gente, vocês perdem ponto à toa, hein? Vocês perdem ponto à toa. Não precisa copiar a pergunta, tá? Coloca lá, atividade da página 30, exercício número 1. Vamos lá. Com base no que você estudou até aqui, responda as questões a seguir. Na número 1, ele fala o seguinte: quais são os principais recursos naturais explorados no Canadá? Papel, madeira, celulose. Madeira. Gente, o papel e a celulose é um produto, é um subproduto da madeira. Então, o que eles fazem primeiro? Madeira, né? A silvicultura, tá? Plantação de árvores para fins econômicos é chamado de silvicultura. Eles plantam de volta? Eles replantam. Sim. Então, nós temos, madeira e recursos hídricos. Madeira e recursos hídricos. Essa é a número 1. A questão número 2, ele traz o seguinte: quais
são os produtos, desculpa, quais são os principais recursos naturais explorados nos países da América Central? Nós temos madeira e pescado. Pescado é peixe. Madeira e pescados. Madeira e pescados. Questão 3. Uma vez quando eu tinha 7 anos, foi a primeira vez que eu pesquei. Eu pesquei um peixe pequenininho assim, só que eu fui burro. Não, ele falou, espera aí que eu já vejo ele. Em vez de eu deixar ele lá fora, eu deixei lá. Vamos lá, gente. Questão 3. Quais são os principais recursos naturais explorados nos países da América do Sul? Petróleo é um. O que mais? Hã? Prata. Muito bem. O que mais? Não. Ó, então vamos lá. Já falaram petróleo, prata, não é isso? Temos o cobre e o cobre, tá? Esses são os principais. Petróleo, prata e cobre, tá? São os produtos minerais. E a questão 4, ele fala o seguinte, de acordo com o texto, o que explica a boa fase da economia de Gana na década que antecede a reportagem datada de 2018? Alguém se perdeu aí nas respostas anteriores? Não? Então tá. Então vamos a 4. A descoberta do petróleo, vírgula. A descoberta do petróleo, vírgula. Juntamente com a produção do cacau, vírgula. Juntamente com a produção do cacau, vírgula. Você se perdeu? Não estou vendo você escrever. A descoberta do petróleo. A descoberta do petróleo. Vírgula. Juntamente com a produção de cacau, do cacau. Juntamente com a produção do cacau. Vírgula. Esse tem é com acento circunflexo, tá? Tem feito a economia crescer, tem feito a economia crescer, vírgula, e o país tem tentado diversificar a economia Você se perdeu, Ana? Tentado o quê? Tentado diversificar a economia. Tentado diversificar a economia. Diversificar a economia, vírgula, distribuindo a renda. Distribuindo a renda. Distribuindo a renda desses produtos em outros
setores importantes. Em outros setores importantes. Pessoal, eu vou fazer chamada, tá? Presta atenção aí, por favor. Deixa eu marcar que hoje é dia... Peraí, deixa eu olhar aqui o calendário. Dia 10. Ah, não, dia 3 foi feriado, né? Então tá. É isso mesmo. 10 do 6. Amanda está presente. Ana Gabriela. Ana Carolina. Presente. Ana Lisa. A Ana Lisa tá doente, né? Eu não sei se ela tá com um atestado, mas eu vou dar uma olhada depois no café. Ana Clara. Catarina. Tá dormindo ainda, né? Aproveitou o frio. Diogo. Presente. Gabriel Hilário. Rurik. Isabela. Isabelle. Tá presente. Júlia. Presente. Leonardo. Cadê o Leonardo? Não está. Letícia. Presente. Tá. Lucas Alves. Lucas Kuroki. Presente. Presente. Luiz. Não. Eita, lasqueira. Maria Clara. Maria. Não. Mariana. Presente. Miguel. Presente. Murilo. Nicole. Presente. Presente. Rafaela Rodrigues. Rafaela Franco. Muito bem, pessoas. Pronto. Oi, meu amor, pode falar. Não vai ficar tarefa? Não tem tarefa hoje, tá? Hoje não tem tarefa. Eu vou terminar, então, a nossa aula, porque não vai dar tempo mesmo da gente fazer a próxima atividade, tá? Então, eu vou anotar aqui, anotem aí também. Parei na página 30. Pode, meu amor. Pode sair da aula? Podem sair, tá? Beijos para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pro. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação.